Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Me pediram para falar sobre criminalidade, facções criminosas do ponto de vista espiritual. E eu estou aqui para falar sobre isso para vocês, com vocês. Lembrando que eu tenho como base esse assunto o Evangelho, no item que fala sobre injúrias e violências, tá? Também nós temos o item O Duelo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala bem sobre essa questão. O Evangelho nos fala que esse comportamento ainda bárbaro, cruel, que a gente vê na nossa comunidade geral, global, sendo que a violência ela está em todos os âmbitos da nossa sociedade, nossa célula social. A criminalidade ela já vem ao longo de várias existências, várias encarnações, desde o começo dos tempos, né? Na Bíblia já vem aí com Caim e Abel, tá? Mas trazendo para os dias de hoje, o que é que acontece do ponto de vista espiritual? Muitos espíritos, quando saem daqui e eles vão para o plano espiritual, eles acabam se filiando a gangues que existem lá. Sim, porque no umbral também existe tudo que existe aqui, tá? E de uma forma muito mais cruel, tá? Vocês não têm noção das torturas espirituais que existem no umbral. O que a gente vê aqui no noticiário é fichinha, certo? Bom, nesse aspecto, muitos espíritos chegam no umbral e, enfim, acabam se filiando a determinados grupos, tá? Extremistas, grupos realmente de grande violência, certo? Por conta de afinidades, por conta de processos de hipnose, e aí eles acabam formando esses núcleos de violência já no plano espiritual. Alguns desses membros acabam reencarnando. Os verdadeiros chefes dessas gangues, eles ficam desencarnados, tá? Eles não encarnam fácil, não. Eles ficam desencarnados, teleguiando os seus encarnados aqui, que são as pessoas que a gente vê, que são esses criminosos que a gente, enfim, vê aí nos noticiários todos os dias. E aí eles ficam em processo de permuta, tá? Vão encarnando, desencarnando, encarnando e desencarnando. Só que, de uns tempos pra cá, tá? Mais ou menos, acho que dessa leva de mais ou menos de 80 para cá, 70 para cá, muitos espíritos tiveram que ser obrigados a reencarnar através da reencarnação compulsória, tá? Ou seja, a reencarnação compulsória, ela pega o espírito que tá lá no umbral do jeito que ele tá, lascado ou não do jeito que ele tá, e bota ele no útero materno para reencarnar. Então, assim, são poucos os espíritos que passam por uma preparação nas colônias, que passam por uma desintoxicação do umbral e depois vão para as colônias, aí tipo André Luiz, tá? Isso é coisa muito, tipo assim, não são todos os espíritos da Terra que têm esse privilégio, esse merecimento de passar por uma programação espiritual. A maioria de nós vem de reencarnação compulsória, tá? Porque não tem como você colocar uma quantidade absurda de espírito para ficar nas colônias ainda se reajustando, tá? Muita gente tem uma urgência muito grande, kármica, para poder resolver logo seus problemas, então ela acaba sendo enviada para cá sem esse preparo das colônias, digamos assim. Então, mais ou menos da década de 70, 80 para cá, muitos espíritos que estavam no umbral, que tipo, foi decretado a última chance, a última encarnação aqui na Terra, esses espíritos começaram a reencarnar aqui e trouxeram suas más tendências, suas violências, suas loucuras, certo? Como mamãe costuma dizer. Então, com suas loucuras e estão aqui reencarnados. Então, quando eles chegam aqui, como muitos deles vêm filiados já de gangues no plano espiritual, então eles chegam aqui e se filiam novamente às gangues que eles já pertencem no plano espiritual. E assim formam os núcleos,
certo? Que a gente vê aí de facções. Então, essa violência, ela não existe de agora. O que existe de agora é a velocidade da informação, os noticiários específicos falando sobre isso e nós absorvendo esse tipo de conteúdo. Porque muitas vezes você pode não ser violento, mas se você consome esse tipo de conteúdo, esse tipo de noticiário que fica falando de morte, de briga de gangue, de isso, daquilo, outro, de termos de violência, você se sintoniza tanto quanto se você fosse participante ativo de um grupo, certo? Então, inclusive, já vi pessoas na casa espírita que, no plano espiritual, elas são vinculadas a gangues, a grupos criminosos, tá? E você olha a pessoa no plano físico, a pessoa é de boas, mas quando ela sai do corpo, ela tem toda uma ligação com um determinado grupo espiritual que é vinculado a questões criminosas. Então, assim, pessoas que, inclusive, não é uma coisa muito difícil de se encontrar, não, tá? Então, esses grupos, eles fazem reencarnar seus representantes para perpetuarem seu poder quando estão aqui. Lembrando que, do ponto de vista daqui, do momento evolutivo da Terra, nós somos um planeta de provas e expiação. Portanto, o mal predomina sobre o bem. E nós não temos também muito, assim, problema social, nós não temos políticas públicas que sejam eficientes, tá? Para poder combater essa criminalidade e essa sensação de impunidade dá a eles muita força. Sem falar que aí a gente vai entrar em todo Tropa de Elite, tá? Que vocês assistiram. E a gente vê esse cenário aí onde a corrupção se espalha por todos os setores, tá? Então, isso é resquício, tá? Desses grupos espirituais de poder que existe no umbral. E embora os espíritos tenham nos trazido que esses grupos espirituais, essas zonas de guerra que existem no umbral, elas estão sendo pouco a pouco reurbanizadas, elas estão sendo pouco a pouco desmontadas, né, e transformadas. Porém, esses espíritos que lá habitavam, eles precisam reencarnar para que eles possam aqui acordar a sua consciência. Alguns conseguem, outros não conseguem, tá? Mas o objetivo é reencarnar justamente para terem suas últimas chances de se melhorarem aqui na Terra. Caso não consigam se melhorar, eles vão para a prisão espiritual na Lua, passam um tempo lá nessa prisão, lembrando que a Lua, ela é um sistema de segurança máxima espiritual. Então, caso lá esses espíritos passam um tempo lá presos e em seguida eles são reencaminhados para outros planetas mais inferiores do que a Terra, para que possam se sintonizar com as suas loucuras, com as suas violências e possam recomeçar um processo de aprendizado, tá? Como Deus não abandona ninguém, Deus também sabe que até o criminoso, no dia que ele quiser, ele pode se tornar uma pessoa melhor. Então Deus dá constantemente várias oportunidades para que a gente possa se melhorar. E caso a gente não se melhore nesse planeta, a gente vai para outro planeta e lá a gente recomeça a nossa caminhada evolutiva, tá? Mas ninguém fica para trás, certo? Ou seja, Deus dá sempre as oportunidades para que esses espíritos possam melhorar. Então, cuidado com as posturas de violência que você tem, se observe, porque às vezes você é uma pessoa que é violenta, mas você não é exatamente de se filiar a tal ponto de você ir se tornar um criminoso de fato, mas você e eu temos atitudes de violência conosco, com nossos animais, dentro da nossa casa, com as pessoas que convivem conosco. Cuidado. Se observe, porque muitas vezes não necessariamente você precisa estar dentro de uma facção criminosa para que você possa ter atitudes tão reprováveis quanto a de um criminoso. Então, se observe nesse aspecto. Se você gosta de consumir esses conteúdos, ficar assistindo vídeos de morte, ficar divulgando esses vídeos de crime de violência e ficar assistindo esses jornais, certo? Muito cuidado, porque você está alimentando esse processo de violência e você está mentalmente baixando sua vibração.
Quando a gente assiste muitos conteúdos de violência, a gente começa a vibrar em padrões inferiores, em padrões densos, e a gente começa energeticamente a se tornar uma pessoa violenta. Se observe, acorde. E até o próximo vídeo.